Regina tá pedindo. Já entrou? Já. Eita, Já está online. tá no, meu outro óculos que tá na mochila. Pega pra mim, velho. É um que tá bem em cima, assim, ó, no zíper de cima. Pode já ir falando com o pessoal, já tá online. Esse. Nossa, dá uma limpada nele, né? Boa tarde a todos, para quem almoçou e para quem não almoçou, bom dia. Estamos de novo aqui na nova live, agora dessa vez aqui com o Dr. Hélio Ribeiro. Dr. Hélio Ribeiro é um ortopedista. Angelino. Angelino, né? Espera um pouquinho pra apresentar. Espera que eu vou entrar aqui, né? O pessoal entrar. Ah, ninguém entrou Eu ainda. consigo fixar. Ai, Espera Patrícia. entrar um pouquinho. Sim. Aí sim. A Camila chegou. Dani. Tá chegando todo mundo. Vamos lá. Aí começa a entrar lá, tá vendo? Eu tô vendo. Face, como no Insta. Boa tarde a todos. Bom dia para quem não almoçou. Nós estamos novamente aqui do Centro Médico Matsumoto, trazendo mais uma live aqui com os colegas que prestam serviço aqui com a gente. Hoje a gente está trazendo o Dr. Hélio Angelino, que é ortopedista, já está aqui com a gente há bastante tempo. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é bastante comum, acho que no mundo todo, nos consultórios, chama dor nas costas. E aí, para nós, a famosa lombalgia. E aí, Hélio, eu queria que você falasse um pouquinho de dor nas costas. Tá ok. Primeiramente, eu agradeço ao Cal e à Dani a oportunidade por estar me apresentando aqui na clínica, né? Como ele já falou, tem muito tempo que eu estou aqui com eles e eu gostaria de falar um pouco sobre lombalgia, mas primeiro, meu nome é Dr. Hélio Angelino Silva, eu sou médico ortopedista, tenho 11 anos de ortopedia, de formado em ortopedia, e tenho minha formação em Curitiba e acabei vindo para Brasília por outros motivos. Então a lombalgia é um sintoma, né? Como se fosse uma dor lombar, uma dor de cabeça ou uma dor de barriga. É um termo que ele é bem abrangente. Primeiramente, a lombalgia, ela é só o significado de uma dor lombar que começa na vértebra T12 da coluna, no final da coluna torácica, até o finalzinho da coluna lombar, que geralmente são 5 vértebras, né, lombares, e essas podem acometer por várias causas. Então, primeiramente, é um tema muito importante. Ele é a segunda maior causa de consultas em consultórios médicos. É o tema de lombalgia. Só perde para hipertensão arterial e tem muita procura essa patologia. O problema é que lombalgia, eu estou com uma dor lombar, não é uma causa, é um sintoma. O importante do ortopedista ou do médico especialista na área é de saber qual o motivo dessa lombalgia. E isso existe N motivos para essa lombalgia. Correto? Existem fatores que podem agravar, né, essas lombalgias, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, encurtamentos musculares, má postura, sentar errado na sua cadeira durante o trabalho. Tudo isso pode prejudicar a sua coluna de algum modo. Eu costumo dizer que quando a pessoa vem com lombalgia, eu tento discernir com 3 tipos de pessoas. Primeiro, se elas são crianças, eu vou pensar em alguns tipos de patologia, de problemas, né? Adultos, eu vou pensar em outros tipos. Idosos, eu vou pensar em outros tipos de patologia, para eu poder ter uma base de tratamento
quando esses pacientes chegarem até mim. 70% da população vai ter ou já teve algum tipo de dor lombar, então é bastante comum. Estudos dizem que é porque nós começamos de quádrupede, a gente andava de 4 pernas e agora somos bípedes. Isso força muito a sua coluna lombar e por isso mesmo esse tema é bem importante e tem muitas causas de patologias associadas. Eu atendo muitos pacientes, tanto aqui na clínica da Matsumoto quanto em outros lugares, e eu posso dizer que quase 50% dos atendimentos é lombalgia. Ela vem se agravando cada vez mais com obesidade, sedentarismo, erros musculares, até mesmo erros de exercícios físicos, e é uma das principais causas de falta no trabalho. Onde os donos de empresa têm uma quantidade maior de evasão desses funcionários por este motivo de lombalgia. Correto? Acho que deixar uma coisa muito clara aqui para esse tema é que, claro, existem das causas de dor nas costas, e a gente está falando da lombalgia, a gente está tirando todas as outras causas que também podem dar dor, problemas abdominais, urinários, problema de rim, enfim, que obviamente todos esses pacientes quando chegam aqui para a ortopedia, teoricamente já passaram por essas especialidades e estão indo para a ortopedia para fazer justamente essa verificação e esse diagnóstico, obviamente, desse problema nas costas como um problema ortopédico, já tendo descartado os outros problemas. Então, o que a gente quer trazer hoje junto com a ortopedia aqui, com o Dr. Hélio, é justamente assim, a gente quer falar muito sobre isso. Acho que tem a ver com nossa postura, o Hélio já falou, frisou muito bem com essa questão dos exercícios mal feitos, mal orientados, então enfim, acho que são coisas bem importantes da gente de separar para que a gente consiga falar bastante com mais clareza e vocês consigam entender o que a gente quer passar. Assim, problemas ligados à parte ortopédica, né? Isso mesmo. Se tiverem dúvidas também, podem ir mandando, viu? Várias perguntas que vocês fizerem aí, a gente vai tentar esclarecer, tá ok? Uma outra questão também que eu gosto de ressaltar, sempre quando vem crianças, tal, tudo, crianças e adultos com muita dor lombar, a partir de 3 dias, se passar 3 dias e você não melhorou sua dor lombar, é bom procurar um médico ou alguma ajuda médica, porque igual o Carlos estava explicando, tem várias causas outras que podem acometer a coluna lombar, né? E pode vir a descobrir um problema que às vezes achavam-se que era só um problema lombar e alguma coisa mais séria. E nada a ver com a coluna, né? Nada a ver com a coluna. Eu tenho pacientes, por exemplo, que vêm com muitos exames de pé, de perna, para me mostrar, e o problema é uma irradiação na coluna lombar, entendeu? Por quê? Porque provavelmente foi tentando se descobrir ali o problema e a causa pode estar relacionada lá na região da coluna. Ela geralmente pode dar dor no quadril, pode dar dor no joelho e pode dar irradiação para os membros inferiores, correto? Para as pernas, né? Que mais? Fala aí. Então, se a gente vamos começar a falar sobre as idades, né? Acho que é importante a gente definir os públicos. Acho na criança, chega uma criança pequena e lá ele vem reclamando dor nas costas, enfim. O que você orientaria primeiro para a população pediátrica, para as crianças? Pois é, quando você tem essas 3 linhas de raciocínio de examinar uma criança, um adulto produtivo e uma paciente de mais idade, você já extingue algumas patologias, algumas doenças dessa coluna. Então, o que acontece? Quando eu observo uma criança, a primeira coisa que eu vou ver nela é qual o tipo de postura que ela se encontra. Que a principal causa em criança de dor lombar é encurtamento muscular. A escoliose, apesar de muitas pessoas acharem que a escoliose, aquele desvio da coluna,
né, é um causador. Geralmente a escoliose ele é pouco causador de dores lombares, mas o encurtamento, porque a criança está num crescimento acelerado, é importante. Recomendo todas as mães, tire a roupa dos seus filhos, deixe eles estáticos e olhem de costa. Eu sei que vocês não vão ter um olhar igual um ortopedista, mas se vê alguma coisa errada, traz pra gente, que a gente já consegue corrigir. Isso é uma dica muito importante, porque se deixar passar e a criança entrar na puberdade ou acabar crescendo, fica mais difícil da gente tentar um tratamento para essas crianças. O encurtamento muscular na criança é comum, porque os ossos vão crescendo e os músculos vão se esticando e vão sofrendo ali. Então, às vezes, e a mãe às vezes fica brigando. Eu falo para ele ficar numa postura correta, não adianta. Se ele não tiver um bom alongamento e às vezes uma boa musculatura para poder segurar essa postura, ele não vai conseguir. Via de regra, para essa população, a gente está falando da... Ela é rara, tá? Em criança, dor lombar não é comum. Mas, e via de regra, na criança, a orientação sempre é o exercício, a fisioterapia ou alguma outra coisa a mais, alguma outra orientação? Depende da faixa etária. Eu acredito que o exercício físico e tipo natação, que é um dos esportes mais indicados para criança, eu nunca vi nenhum problema com natação e também não vejo nenhum artigo a respeito dizendo que a natação causou algum problema em alguma criança. Então, o mais recomendado de todos é a natação. Segundo uma avaliação médico-ortopédica, nós podemos avaliar a parte da fisioterapia, que vai melhorar o alongamento, o RPG, que é uma reeducação da postura da criança, que algumas crianças precisam numa determinada fase da vida para poder ter esse crescimento melhor. Correto? E acho que é muito importante o que você falou sobre a orientação do tratamento. Então não é a mãe está com a coluna torta, já leva para fazer uma terapia, uma físio, um nadar. Não, acho que primeiro passa pela sua avaliação para poder orientar bem. Com certeza. Nós podemos definirmos o que vai fazer. E algumas patologias ou algumas doenças também são encontradas na criança, tá? Então é bom descartar esses problemas. Mas na criança o público é pouco. Na população adulta e trabalhadora existe alguns problemas que podem vir a acontecer. E quando essas pessoas chegam para mim, eu me pergunto: da onde está vindo essa dor? Por que será que esse paciente está com dor? E com os exames e avaliação, e às vezes alguns exames até de imagem, a gente consegue chegar no melhor diagnóstico para tratar. Porque só tomar um remédio para dor lombar, sem saber se a causa ideal dessa dor, o problema vai se perpetuar. 46% de 70% da população, metade, não procura atendimento médico. 20% dessa população vai ter um retorno de dor lombar. Vai apresentar uma dor lombar novamente. Se isso estiver perpetuando, a principal dica que eu deixo é a gente chegar num diagnóstico. Porque existe vários diagnósticos. Igual eu falei da criança, agora eu vou falar do adulto. O adulto, a principal causa de dor lombar é trabalho excessivo com peso, obesidade, que pode influenciar, fraqueza da musculatura abdominal, é uma das causas bem importantes a coluna. Você só tem duas coisas que segura ela, a coluna lombar. A coluna lombar está aqui e a musculatura abdominal está aqui. Então a mulher, depois da gravidez, que tem um certo distensão abdominal por causa da musculatura, depois ela vai ter o neném, ela vai ter um abdômen com certeza muito mais flácido do que ela tinha. E esse fortalecimento abdominal é bem importante, porque você só tem duas estruturas que seguram a sua coluna. Uma é a parte óssea e outra é a parte muscular. Se você fraqueja aqui, você sobrecarrega lá atrás. Existem atividades físicas que podem causar problemas, né? Principalmente atividade de impacto.
Então, eu sou um pouco mais liberal quanto a essas atividades, mas eu não sou muito restrito a, não pode fazer. Eu oriento o paciente, entendeu? Eu faço uma orientação a respeito do problema dele. Se for um problema de desgaste da coluna e eu conseguir avisar para ele, ó, diminua a corrida, vamos fortalecer a perna, fortaleça o abdominal, e às vezes eu deixo até ele fazer uma corrida. Não é o ideal, mas às vezes a satisfação pessoal dele é maior e psicologicamente ele fica até melhor, entendeu? Fazendo as atividades que ele gosta, mas com uma orientação melhor. Eu estou vendo aqui com o uso de palmilhas, né, que alguém me perguntou. Cientificamente não existe nada provado, correto? Mas o uso de palmilhas pode melhorar sim a postura da pessoa e às vezes diminuir um pouco da sua dor lombar. Meu filho de 15 anos sente muita dor na coluna lombar. Muita dor já é uma coisa para se procurar uma ajuda. Não é comum uma criança jovem, né? Adolescente, com dor na coluna lombar, assim, muita dor. Alguma coisa está errada. Ou encurtamento, ou má postura, ou algum problema. O ideal é trazê-lo para a gente poder observar. A Clínica Matsumoto, para deixar vocês mais tranquilos, estão com todas as prevenções contra o Covid-19. Estamos tendo... os computadores são todos higienizados, usamos máscaras, fazemos exames periódicos, por isso estamos próximos aqui, por isso estamos fazendo o possível para que o funcionamento da clínica se perpetue, né? E nós podemos dar segurança principalmente para os nossos pacientes que se precisar, pode e deve vir, não é isso? Sim, com certeza, com certeza. E aí as patologias, né, as doenças comum do adulto. Então são contraturas musculares, artrose, em alguns pacientes um pouco mais de idade já começa a apresentar, mas no adulto jovem, o que mais apresenta de dor lombar são má postura, sedentarismo, obesidade, falta de exercício físico, né? Existem patologias como muito frequentes também nessa faixa etária, que são as hérnias de disco, a artrose. Já vou explicar para vocês como funciona cada uma delas de um jeito bem mais simples. E na população mais adulta, nós preocupamos muito com artrose, a osteoporose e tumores, que pode ocorrer vindas de outras patologias, de outras doenças, igual o Dr. Cal falou, né? Principalmente próstata, pulmão, alguns outros tipos de, se a pessoa já tem algum câncer, alguma coisa. Uma das características e mais comum são metástase óssea, né? Que geralmente se iniciam na coluna, então é bom a gente observar. Em pacientes mais jovens é mais raro, pode ocorrer, mas é bem raro, e geralmente é o mieloma múltiplo, uma das patologias mais comuns, que são outras coisas para a gente discutir. E eu gostaria também de explicar para vocês quanto ao tratamento, né? O ideal é a gente dividir o tratamento em fase aguda e crônica. Aguda é aquela que começou há poucas semanas e você está com dor ali nessa região. O ideal é a gente fazer uma avaliação junto, porque é muito pessoal. Se o paciente for um paciente, por exemplo, magro, eu vou tratar de um tipo de fazer um tipo de tratamento. Se o paciente é mais obeso, às vezes eu tenho que fazer um outro tipo de tratamento com ele, entendeu? Então é muito pessoal o tratamento, mas as patologias geralmente são iguais. Quanto ao uso de medicação, as medicações mais recomendadas nessa fase aguda são repouso de 3 dias no máximo. Lógico que tem pacientes que precisam de mais, tal, tudo. Repouso, exames, né,
são importantes o raio-x. Os exames possíveis são raio-x, ressonância, tomografia, eletroneuromiografia e esses são os exames mais básicos. E por incrível que pareça, 70% dos raios-x são positivos. Dão negativos. Não tem nada no raio-x, em 70% dos pacientes vão apresentar normal, que é tipo positivo para o paciente. Não vai ter nenhuma alteração no raio-x em 70% dos pacientes, na fase adulta. Na fase de pacientes mais idosos, eu já começo a apresentar artrose, bico de papagaio, que é um osso que aparece ali um crescimento ósseo que pode estar machucando a pessoa ou causando esse desgaste. E o tratamento, geralmente na fase aguda, nós tratamos com anti-inflamatórios, se possível, dependendo da idade e se o paciente tem condições disso, analgésicos potentes, às vezes preciso entrar até com opioides, corticoides, e como tem em alguns pacientes muito a ver com a parte psicológica, estresse do trabalho, às vezes o antidepressivo precisa ser usado para aliviar suas dores. Mas em geral usamos essas medicações por algum tempo. Se essa dor perpetuar por mais de 6 meses, desculpa, nós já consideramos ela como uma dor crônica. Então eu já evito fazer anti-inflamatórios, eu já tenho que ver o que eu posso melhorar para esse paciente, para ele evitar a medicação, já que se trata de uma patologia mais crônica. E a crônica a gente fala em 6 meses, né? Se em 6 meses aquela dor te incomodando repetidamente e você poder fazer uma fisioterapia, uma acupuntura, um RPG, alguma coisa assim, tem que ir tentando ir tirando essa pessoa da medicação e passando mais a uma atividade de vida mais saudável. Caso isso não for possível, apenas 10% da população vai precisar de algum tipo de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele é bem restrito e tem que ser muito bem indicado, né? Não é qualquer paciente, doutor, eles me perguntam muito, preciso operar? Então, assim, de imediato, sempre a gente vai tentar o tratamento conservador. Caso isso não melhore, a dor for muito forte, existir um componente mesmo mecânico ali, como uma hérnia de disco, alguma coisa ali que está comprimindo ou causando uma dor que não dê para melhorar, existem alguns tipos de tratamentos cirúrgicos que são realizados com médicos especialistas em coluna, que vão fazer ou uma infiltração lá na coluna para aliviar a dor, com uma agulhinha, dependendo do caso. Ele pode fazer uma retirada dessa hérnia de disco, se sua coluna for estável, e se sua coluna for instável, ele vai retirar o problema ali de dentro da sua coluna e vai fixar com alguns parafusos. Essas são as diferenciações no tratamento. A maioria da população vai mesmo assim, apresentar, igual eu falei, 70% vai apresentar algum tipo de patologia da coluna, e nós precisamos ver de cada paciente, cada patologia, o que pode melhor apresentar. Eu acho que é importante também dizer, né, que eu tenho alguns pacientes que fazem algum acompanhamento na ortopedia e na coluna, sobre o peso, né, e o sedentarismo. Eu sempre costumo dizer, olha, o tratamento não dá para ficar só na questão de remédio, porque o remédio é para tirar a dor. Sim. Eu acho que uma das coisas que melhoram, acho que muito, os sintomas tem a ver com a diminuição do peso, né? É o primeiro deles, porque muitos deles eu acho que tem que ter uma relação, você até falou sobre uma relação de peso. E aí muitos deles se falam, olha, tem que melhorar peso. Acho que os ortopedistas, de maneira, sempre falam, tem que melhorar peso. Acho que diminui um pouco a carga e obviamente vai diminuir dor. Sim. Então acho que é importante, né, essa questão da mudança no estilo de vida, sem deixar de usar medicamentos, obviamente, porque diminui a dor, traz conforto, e o paciente começar realmente pensar e levar muito isso na questão de peso, estilo de vida. Tem algumas perguntas aqui ali no Facebook. A Abigail está perguntando, eu acho um problema no útero da dor lombar.
Acho que é isso que ela tá Problema no útero causa dor lombar? Pode causar, sim. Sim, principalmente se tiver algum tipo de aumento de volume do útero, né? Acho que a parte ginecológica é bom apresentar e pode causar dor lombar. Mas geralmente, isso é bem importante você ter falado isso, viu? Abigail, né? Não, qual o nome? Abigail. Abigail, né? Abigail. Porque o que acontece tem que ser avaliado como um todo, né? Às vezes a pessoa vem com uma dor lombar e nós descobrimos que o útero lá tem um mioma grande, vai mandar para o ginecologista, ou tem uma infecção urinária, igual o Cal já tinha comentado ali das patologias. Então isso é bem importante nós ressaltarmos assim, na hora da consulta, poder fazer uma boa avaliação e um tratamento. Mas a dor lombar é igual eu falar, eu tô com uma dor de barriga. Uma dor de barriga pode ser um monte de coisa, entendeu? A dor lombar, ela pode ser um sinal de um alerta de outras coisas. Lógico que existe outros alertas que nós devemos tomar cuidado, como febre, perda de peso repentino, paciente, igual eu falei, muito idoso ou muito jovem, tem que ser avaliado. Entendeu? São sinais que me deixam em alerta para poder fazer um tratamento melhor. A Thaís ali também está perguntando no Face. Ela está fazendo duas perguntas que ela se complementa ali. Qual a idade ideal para levar uma criança numa consulta ortopédica como prevenção de outras doenças? Perfeito. É isso que eu falei logo no início que nós entramos aqui. A mãe deve, principalmente, se tiver qualquer dúvida, é melhor vir. Porque eu prefiro dar uma orientação para a mãe e falar para ela, olha, o seu filho não tem nada, está bem, pode, ou se não, volte com um tempo maior, porque ele é muito novinho ainda. Idade específica para levar num ortopedista, não tem. Não lembro de nenhum trabalho ou nenhum relato que fale uma idade certa para levar no ortopedista. Mas, se você vê o que eu tenho mais visto pisadas erradas, tem dúvida quanto ao crescimento da criança, má postura, encurtamento muscular, traga. A gente pode orientar muito melhor e essa criança às vezes escapar de uma patologia muito mais grave, entendeu? Às vezes com simples exames de raio-x ou uns exames de físico mesmo, em avaliar essa criança. Eu atendo a criança de 0 anos até idosos, né? E criancinhas pequenininhas, geralmente quem manda pra gente é o pediatra. O pediatra manda uma cartinha, vai no ortopedista para avaliar, se ele achar que tiver alguma coisa com problema, geralmente o pediatra avalia. Mas assim, fazer um check-up de uma criança, eu faria um exame físico. Check-up com exames, só se for necessário. Respondi aí, Thaís? Verdade, acho que tem algumas aqui no Instagram, vamos puxar aqui. Tem umas aqui, vamos ver. Aí. A Veronice está perguntando, aqueles travesseirões são indicados para uma boa postura para dormir? Olha, a melhor postura para dormir são aquelas que, primeiro, que você se sinta confortável. Eles fizeram já vários trabalhos especificando isso, mas relacionado à postura para dormir, o que eles mais recomendam é quando você, para te dar essa ideia do travesseiro, tá? Quando você deitar de barriga para cima e quando você virar de lado, se alguém vê sua coluna, você deitada de lado, a sua coluna tem que manter-se reta. O pescoço não pode ficar nem para cima e nem para baixo com o travesseiro baixo ou alto com o travesseiro alto. Com o travesseiro alto, que faz você uma cervicalgia, uma dor na coluna cervical que pode causar problemas nessa região. Eu costumo orientar também meus pacientes a colocar, se barriga para cima, colocar um travesseiro ou dois embaixo dos joelhos, porque isso faz com que sua coluna lombar se retifique e relaxe mais durante a noite. E se você virar de lado, colocar um travesseiro entre as pernas, para sua perna de cima não cair
e você fazer uma torção na coluna lombar, já que é esse o assunto aí. Vamos lá, tem mais algumas. Tem mais algumas perguntas aqui. E fisioterapia, RPG, dão um bom tratamento nessa população, quase em qualquer idade. Eu tenho um bom resultado dos meus pacientes com isso. A outra pessoa está perguntando, eu tenho artrose E hérnia de disco e meu filho está sentindo muita dor na lombar. Me tire uma dúvida, é hereditário? Não. A artrose e hérnia de disco não é hereditário. O que é hereditário é se você tiver uma discopatia degenerativa. Vou tentar explicar aqui para a Cristina, né? É o seguinte, pensa na coluna como se fosse um pacote de bolacha de recheio de criança. O osso é a bolacha e o recheio é o disco. Ele pode vir com um problema desse disco no nascimento. E isso vai sendo achatado e isso vai sendo prejudicado até virar uma artrose e uma hérnia de disco. Mas o problema já vinha do disco dele, que é a discopatia degenerativa, né? Que pode ser um problema lá hereditário, ou vir esse disco que não veio muito bom ao nascimento. E existe patologias da coluna que são, como é que eu posso falar, hereditária. Pode se considerar hereditária, mas assim, geralmente é um problema que vem do osso, da coluna, tem que ser investigado lá na infância. São muito raras, né? São bem raras. Normalmente acompanha de outras síndromes, né? Congênitas, né? Geralmente de outras, mas assim, se você perguntar, eu tenho hérnia, meu filho também vai ter hérnia? Não necessariamente, só se ele tiver alguma patologia do disco, que pode vir, ou óssea, que aí é uma outra causa que leva a uma artrose e uma hérnia de disco. Agora vamos lá, a Thaís ainda está fazendo mais um comentário ali no Face. A relação de diástase pós-gravidez e dores na coluna. É o que eu falei, a mulher na gravidez, ela faz uma distensão abdominal e do reto, da musculatura reto-abdominal. Isso faz com que ela até sabe lá, ó, diástase, né? Ela falou, existe uma abertura dessa região. Isso enfraquece a musculatura abdominal. O problema é voltar a fortalecer essa musculatura abdominal. Encurtamento muscular, fraqueza abdominal, leva a dores na coluna. Sim, leva. Porque igual eu falei, você tem duas estruturas. Uma é óssea, não vai se mexer, e a outra é da musculatura. Se você tem aumento do tamanho do abdômen por motivo a gravidez, você aumenta a sua curva lombar, fechando os canais nessa região e causando essa dor. E da hérnia de disco lá que eu estava falando para vocês, pensa num pacote de bola de recheio. O disco é o recheio. Quando você sofre uma compressão dessa bolachinha, o recheio vai sair e vai comprimir o nervo, e isso é uma hérnia de disco. Beleza? Espera aí, vamos ver aqui. Olha aqui. Dor nas costas e no ombro, principalmente do lado direito. E dor até nas mãos. E os nervos ficam tremendo os dedos. O que será? É uma pergunta do Facebook. Dor nas costas com reação no ombro e vai para as mãos. É isso. Dor nas costas é um problema. É uma patologia, correto? Dor no ombro, uma outra patologia. Então tá meio misturado assim as perguntas, entendeu? Porque dor nas costas é uma coisa separada. Se essa dor nas costas tiver que irradiar ou tiver que ir dor para alguns lugares, ela vai para suas pernas, para sua virilha, para o seu joelho, para o seu pé. Porque o nervo da lombar, do assunto aqui que nós estamos especificando hoje, se você tiver alguma dor nas costas, a única coisa que vai acontecer é uma dor nas costas com irradiação, né? Que são essas compressões neurológicas. Ponto. Se você tiver uma dor no ombro e na coluna cervical, aí sim. Que vai para as mãos, né? Isso, que vai para as mãos, sim. Às vezes você pode ter até um problema na coluna cervical
que dói o ombro, dói as mãos e causa tremores ou perda de Compressão aqui no força. plexo, Sim, uma sim. história de plexo, né? Mas geralmente pense assim, cervical pode dar dor no pescoço e vir pro meu braço. Lombar, lá embaixo nas costas, vai me dar dor para as pernas. E para a região baixa, virilha, essa região aí mais, como é que eu posso falar? Mais de sensibilidade ou de fraqueza, principalmente nessas regiões aí. Então são algumas patologias diferentes. Uma dor no ombro dá uma dor nas costas, não tem nada que justifique, são patologias separadas. A Nilza está perguntando ali, ó. Sinto muitas dores nas costas e se eu dormir de bruços, não consigo nem levantar da cama de tanta dor lombar. Os ortopedistas sempre tentam orientar em retirar essa pessoa nessa posição. A pior postura para você dormir é de bruços. Quando você dorme de bruços, você continua com a sua lordose lombar. Ela continua em contratura. Então, se você dorme de barriga para baixo, você mantém sua coluna lombar com uma lordose, com a curva em cima. E isso você vai acordar e ela vai estar comprimida. Então é preferível que você vire de lado e durma de lado, com as pernas flexionadas e com o travesseiro no meio da perna. Tipo, eles falam o seguinte, vou exagerar aqui, não precisa ser igual, mas só para vocês lembrarem. A posição de um feto, né? Com o travesseiro baixo, com as mãos adequadas ao seu corpo e colocar um travesseiro entre as pernas. Se você virar de barriga para cima, igual eu falei, um travesseiro embaixo da sua perna, para manter ela em flexão e diminuir sua curva da lombar. Existem alguns ortopedistas, né? Mas não tem provas científicas não, que relatam que quando você dorme numa rede, por exemplo, você está alongando sua coluna e melhorando sua postura. Por isso que a população indígena tem pouca dor lombar. Opa! Bacana isso, né? Georgia, Patrícia, tive um acidente em dezembro, onde tive algumas perdas perdi o bebê que estava com 7 meses. Acidente, fraturei o acetábulo, fraturando a T4 a T7. Posso engravidar sem ter alguma complicação sobre o quadril? Qualquer patologia que você causou um problema na sua articulação, quadril, pé, na verdade, você teria que fazer o ideal seria fazer uma avaliação antes, para a gente poder ver se ficou alguma sequela dessas fraturas que você teve e se isso vai te prejudicar alguma coisa na gravidez. Porque pode ter fraturado lá dentro do quadril, o acetábulo, e isso te causar um problema, não durante a gravidez não, mas eu acredito na hora do parto, uma dificuldade de exame ginecológico, uma restrição no movimento do seu quadril, isso sim. Mas eu recomendaria uma avaliação prévia antes, para poder engravidar de novo e se ter uma qualidade da gravidez melhor. Você sabe que se você acordar, quando você acorda de manhã, você acorda 2 centímetros mais alto e durante o dia você vai diminuindo o seu tamanho e diminui 2 centímetros? Mais ou menos é isso. Então, para você ver como o dia a dia faz a gente ser comprimido. Então, o dormir bem, ter uma boa musculatura, relaxar, isso vai te dar um alongamento e uma musculatura muito boa para você passar o seu dia bem, ou o seu serviço bem. A gente foi feito para fazer atividade, andar, não ficar sentado numa cadeira o dia inteiro na frente de um computador. Isso você não usa o seu abdômen, te dá uma fraqueza abdominal tremenda, entendeu? E é o que mais a gente vê acontecer, né? Hoje em dia você não levanta para nada, controle aqui, faz lá, e isso vai te deixando com uma fraqueza abdominal. O uso de carro, de atividades que tem impacto, por exemplo, de repetição, como motorista, de caminhão, Uber, esses que andam muito e dirigem muito, é uma dificuldade para eles conseguirem controlar essa dor lombar
quando eles chegam com essa patologia, porque além da fraqueza abdominal, a pessoa ainda tem um atrito de repetição. E esse atrito de repetição, com o longo do tempo, é igual falar lá da água que bate na pedra lá, tanto bate até que fura lá, né? Vamos lá. A gente tem mais uma consideração ali, a da Roberta. A Roberta é pediatra aqui da gente. Tá pedindo pra gente falar, pra você falar um pouco mais dos hábitos comportamentais. Acho que ele falou na questão de ficar muito tempo na cadeira, mas de outras coisas que, obviamente, assim, a gente está num período que que a gente tem que ficar mais em casa. Como é que pode melhorar? Que hábitos que você acha que poderiam melhorar ou diminuir a incidência da dor lombar, e quem já tem tratar de melhorar essa dor? A principal recomendação, se possível, são se você não tiver nenhuma patologia. Por isso que é importante, porque não é uma pessoa que tem um problema às vezes sério de coluna que vai fazer isso e vai se sentir bem. Por isso que é específico a gente chegar num diagnóstico. Quando você fala em lombalgia, é dor lombar. Pode ser N causas, igual eu falei lá no começo. Artrose, copatia e tal. Eu sabendo qual é esse diagnóstico, eu vou te dar um melhor tratamento. Mas vamos supor, o que você pode fazer no seu dia a dia? Acordou de manhã cedo, se possível, alongamentos. É o mínimo que a gente pode fazer para preparar o seu corpo para uma atividade de vida que você vai ter ali diária. Entendeu? Reduzir atividades de impacto. Corridas, pulos, são adequadas, mas desde que você se prepare para aquilo. O que eu vejo muito é que a pessoa começa a correr do nada e não tem preparo e acaba se machucando, né? Ou agravando um problema de coluna. Então, assim, eu não sou restrito a não pode correr, não pode fazer. Não é que não pode, tem que ser orientado para aquilo, entendeu? E isso vai te dar uma vida muito melhor. Então, eu acredito assim, acordou de manhã, se conseguir fazer um alongamento básico e no final do dia fortalecer o abdominal, poder fazer relaxamentos como yoga, acupuntura, apesar de não ter uma evidência científica, esses tipos de tratamento, acupuntura, yoga, esses tratamentos, eles melhoram demais a parte psicológica, estresse da pessoa, que é uma das causas de dor lombar. Uma outra pergunta aqui no Instagram. Boa tarde. O que a coluna O que a coluna trava? Essa pergunta é bem importante. Dor insuportável. Por qualquer alteração que você tiver dentro da coluna, no osso lá, na parte que eu falei lá de dentro da sua coluna, ou até muscular, faz com que sua musculatura cause uma contratura. Ela vai ficar dura lá, contraída. Se você não tratar essa contratura, ou essa musculatura aí soltando, ela é uma reação a uma agressão que você teve. Então, às vezes a pessoa fica perpetuando essa dor e o problema é uma contratura muscular lá na região lombar, que às vezes não está deixando ela passar porque ela não para de agredir aqui, então a musculatura não para de contrair lá. Então, se eu conseguir ou resolver seu problema aqui e melhorar essa contratura muscular da sua coluna, você vai ter um resultado bem melhor e acabar com essa dor que às vezes é uma resposta à sua contratura muscular. Por isso que recomendo, por esse motivo que eu mais recomendo também colocar uma compressa com água morna na região de coluna lombar. Geralmente eu não uso gelo, não está errado usar, mas eu pessoalmente não gosto de usar gelo pensando nessa hipótese de contratura muscular. Quando você coloca água quente, sua musculatura relaxa. Quando você coloca gelo, sua musculatura vai contrair por causa do frio. Apesar dos receptores de dor diminuir, que o gelo vai diminuir sua sensibilidade ali da coluna e diminuir sua dor, mas na hora que acabar isso, o músculo vai estar com frio e vai fazer uma contratura. Então, relaxamentos, água quente para a musculatura lombar é um bom tratamento e não vai te causar nenhum malefício. Porém, não tem evidências científicas provando que isso resolve algum tipo de tratamento.
né? Mas eles entram como tratamentos adjuvantes, entendeu? Que dependendo do caso do paciente, é o que a gente vai tentar montar um tratamento para melhor oferecer para aquele paciente. A gente pode ali, acho que é diástase de causa dor nas costas, que a gente já Sim. falou sobre a gravidez, é a Sim. questão da musculatura abdominal. Uma outra pessoa está perguntando, estou com muita dor na perna, pode ser coluna? Será coluna? Dependendo do lugar da sua perna, pode ser uma irradiação lá da coluna, entendeu? Uhum. Como uma compressão neurológica, né? Lá da coluna que irradia para sua perna, igual eu falei. Ela pode vir irradiada para quadril, para joelho, para perna, para todas essas regiões. Tem uma pergunta interessante aqui, Hélio. A gente vai ver se consegue responder. A Leila fez. Essa é importante. Meu esposo teve Covid, ficou 17 dias na UTI, ficou pronado e está sentindo muita dor na coluna. Pode ser pela posição que ele teve? Que ficar? Acredito que posição, eu não sei se ele ficou interno, ficou na UTI, né? Ficou pronado. Sim. Então pode sim, com certeza. Pode ser também por perda muscular, né? Pode ser por uma postura, pode ser por ficar naquela mesma posição por um determinado tempo, apesar de que nas UTIs eles fazem um revisamento e mexem, tem fisioterapia, para poder melhorar isso aí. Mas, com certeza, pós-operatório de abdômen, Sim. né? Igual a Thais falou de diástase abdominal, ou se não você fez alguma cirurgia abdominal, tal, tudo. Provavelmente quando volta, geralmente a pessoa volta com um probleminha ou dor nas costas, porque você desarranja essa estrutura, entendeu? E às vezes precisa de um tratamento. Se tiver uma diástase muito grande, às vezes o cirurgião vai pedir para fazer uma aplicatura, né? Para poder aproximar e depois você fortalece esse abdômen, porque senão você fica meio que com uma hérnia, né? Abdominal também. Às vezes a gente indica até tratamentos cirúrgicos da patologia do abdômen. E isso me ajuda muito lá na região da coluna lombar como tratamento. Mas aqui perguntas da... isso aqui. Isso... Isso eu não sei o que ele quer dizer. Bom, vamos ali. A gente vai olhar isso aqui. No Face, ó. A Ariane está falando, estou com ciático inflamado e estou sentindo muita dor. O que posso fazer para aliviar a dor do ciático inflamado? Você, Ariane, já sabe que é um problema de ciático? Acho que é a primeira pergunta que eu ia te perguntar. Né? É do ciático mesmo? Já foi diagnosticada? Tem uma compressão? Tem algum problema que está causando essa dor no nervo ciático, né? Que vai lá para sua perna? Então, se for, primeiro vendo um exame ou te examinando para ver qual raiz ou qual problema que você tem, se está tendo perda de força, não está melhorando a dor com algumas certas medicações, aí é bom procurar um médico, ortopedista ou especialista em coluna, para poder te dar um melhor tratamento dependendo da sua situação. Porém, igual eu falei, uma compressa de água morna, flexionar, colocar um travesseiro na perna, apesar de ser uma coisa bem tranquila de fazer na hora de dormir, você diminui a extensão ou a tração do seu nervo. Então quando você flete a perna, você diminui essa tração dele. Isso às vezes te dá um alívio melhor para você dormir melhor e ter uma melhora do seu ciático inflamado. E aí existem algumas medicações que tem que ser passadas pelos médicos, né, dependendo da avaliação que ele fizer, para tratamento da sua, vamos dizer, ciatalgia, que é a dor do nervo ciático, né? Quando há uma compressão ou uma inflamação do nervo lá, mas qual a causa dessa inflamação? Qual a causa da inflamação do seu nervo ciático? Isso que é importante para poder tratar a causa. Se você tratar só a dor do nervo, ou vai voltar, ou não vai estar tratando direito. Vamos continuar ali do Face. Tenho escoliose aguda e tenho muitas dores nas costas. Tem tratamento ou exercício que melhore? Rosiane, é o seguinte.
Boa pergunta, porque entra na parte de escoliose. A escoliose ela tem que ser tratada geralmente na infância, que é durante um crescimento da criança. Depois que você já teve escoliose, é difícil você conseguir colocar sua coluna reta no lugar, sendo que você já tem um desvio e você já cresceu. Você parou de crescer e esse desvio vai parar. Eu falo para o paciente, você tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom que isso não vai piorar, vai ficar estático ali. O lado ruim que não tem muito jeito de melhorar e colocar sua coluna 100%. Mas, digo de novo, alongamentos, fisioterapias, reeducação postural, hoje em dia pilates, natação, tudo isso que causa, que pode promover um bom alongamento e uma boa musculatura, com certeza vai aliviar suas dores nas costas. E é bom investigar porque poucas das vezes a escoliose é uma causadora de dor nas costas. Opa. Eu tive Covid-19 e sinto muito dor na coluna. É uma patologia nova, né? Essa Covid-19 aí que está apresentando. Não existe trabalho mostrando ainda nada com relação a pacientes ortopédicos e dor nas costas, mas já ouvi bastante reclamação, não de quem teve, mas de colegas que atenderam pacientes com Covid e os pacientes com Covid relataram dor nas costas. Até como uma das causas principais, não só febre, dor de garganta, tosse seca, tudo isso que eles passaram, existem outras patologias, outras doenças, né, ou outras causas, tipo dor nas costas, ou esses dias eu vi conjuntivite, outra coisa, ferida nas pernas, que pode acometer. Então, como ela é uma doença nova, não existe ainda um bom entendimento sobre se isso pode causar ou não, né, dor nas costas. O que podemos fazer para fortalecer a lombar neste momento de trabalho home office? Acho que vai muito... Fica muito tempo sentado, né, na frente do computador. O ideal, que sempre é recomendado, pelo menos de 2 horas a 3 horas de um serviço que você está ali na mesma posição, pare um pouco, faça um alongamento de 5 minutos, 15 minutos que você conseguir ali, entendeu? Nas mãos, para melhorar a sua tensão em tendões e diminuir tendinites, fazer alongamentos, igual eu falei, no começo do dia, deitar no chão, fazer um alongamento nas pernas e abdominal. Mas a principal causa de dor nas costas, quem fica muito tempo sentado, é a fraqueza abdominal, né? Por isso que os profissionais, às vezes, de fisioterapia, podem ajudar nós a melhorar esse tratamento com esses pacientes. A gente chega num diagnóstico, do diagnóstico a gente faz um projeto de tratamento específico para determinada pessoa e os outros profissionais vão ajudar a gente a tentar melhorar você. Acho que uma coisa importante se você está com dor, você tem que saber o que causa dor. Muitas das vezes dor é normal? Não é. Então, se tem dor, tem alguma coisa errada. E muitas das vezes o que a gente vê eu quero tratar, não quero sair de casa para ir lá no médico. Mas esse aí é a grande questão. Você está com dor, você está com algum problema, você tem que ir ao médico para saber o que é. E muitas das vezes é uma orientação bastante simples, né? Olha, sua dor, através de um exame que o Hélio, ou o ortopedista, vai fazer, fala, olha, sua dor é postural, você precisa fazer isso. E não em casa, peraí, eu acho que eu vou tentar isso, depois eu tento aquilo. Acho que não é assim. Acho que a ideia, mesmo desse tempo, como a gente vem falando, se você precisar, você deve ir sim, tá? Se tem uma dor que você tá ali e não tá se resolvendo, e você começar a tomar remédio e fazer esses tratamentos assim, igual o Cal falou, em casa de qualquer maneira, às vezes prejudica até na avaliação. Você não vai resolver porque não está tratando da maneira adequada, e aí você vem para nós e às vezes vem confusa com a patologia, porque já tomou um remédio, está sem dor, coisa que ia me dar um diagnóstico diferente, eu acabo tendo esse problema, e outros médicos também, a respeito. Não é ter qualquer dorzinha vir, tá lá,
a dor está perpetuando, não está melhorando, passou um tempo, 3, 4 dias, o negócio não melhora, não. E, sinceramente, os lugares estão adequados para vocês virem, né? E eu acredito que, assim, quanto ao Covid, lógico, a gente tem que ficar em casa. Se for paciente mais idoso, é recomendado. Se tem alguma patologia, lógico, tem um problema, é imunodeprimido, ou tem algum, não vai sair correndo, né? Mas que você possa vir com segurança para ser tratado, eu acho que é válido sim. Acho que a gente já está perto do final, acho que a gente pode responder mais algumas perguntas. Já passou, tá para cima, aqui. O uso de travesseiro para refluxo influencia na dor nas costas? Compressão ou algo assim, pois com o travesseiro tenho a impressão de que o apoio do corpo fica mais no quadril. Quanto mais você levantar a sua região torácica e cervical, o Cal até pode falar melhor disso, o refluxo óbvio que vai diminuir, né? Mas você vai estar numa postura não totalmente correta. E é difícil um travesseiro conseguir segurar, né, essa região. A pessoa vai escorregando, né? Existe um jeito que eu acho, não sei se o Cal até recomenda isso, é de colocar a elevação embaixo do seu colchão, não em cima. Porque daí você levanta o seu colchão como um todo e diminui esse ângulo. Porque a gente sempre fala, né, na questão do refluxo, a gente pede para levantar a cabeceira da cama. Então, antigamente, né, você coloca os tijolinhos lá de baixo para suspender a cama como um todo. Como um todo, né? Isso. Também A gente melhora um pouquinho para alguns pacientes. Obviamente, quando a gente vai ter uma live só para falar de refluxo, mas quando for para esses pacientes refluidores noturnos, a gente sempre orienta, né, suspender 10, 15 centímetros a cabeceira da cama ou colchão para que haja uma elevação como um todo. É muito comum os pacientes virem reclamar, doutor, estou usando 3 travesseiros, só estou com dor no pescoço e não resolveu nada no refluxo. Obviamente, você só suspendeu a cabeça. Tá bom? Pessoal, nós temos aí mais alguns minutos. Foi bastante bacana a participação de 2 minutos, né? O pessoal está me dizendo aqui. Deixa eu só encerrar aqui rapidinho. Fatores de risco, então, só para vocês ficarem sabendo. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, trabalho excessivo, esporte excessivo, tudo isso pode causar dores lombares. Então, assim, é recomendado sempre um fortalecimento abdominal, dependendo de cada faixa etária, então tem que ser bem indicado isso. Isso eu gostaria de deixar. Outra coisa que eu gostaria de deixar é as mães avaliarem bem seus filhos na idade, crescimento. Tem dúvida? Traz. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa, eu prefiro falar, mãe, não tem nada, seu filho é normal, é assim mesmo, vai ficar bom, do que você ficar com essa dúvida e depois causar um problema. Então, observar as crianças, principalmente adolescentes e crianças nessa fase, e os adultos também não vamos deixar para trás, assim, tem uma dor, alguma coisa que está incomodando, perpetuando, com repetição, vem que a gente pode ajudar. Existem tratamentos com vários profissionais. Para o obeso precisa às vezes de um tratamento com nutrição, o tratamento com fisioterapeuta, tudo isso nós vamos encaixando de acordo com cada patologia que a gente chegue num diagnóstico melhor. Ok? É isso, obrigado pessoal. Ainda tem muitas perguntas a responder, eu acho que o Dr. Hélio depois vai responder, a gente vai postando as perguntas para as pessoas não ficarem com a sua dúvida. Mas foi bacana vocês terem estado aqui com a gente, um tema bastante relevante. Bem comum. Comum, acho que existem ainda muitas dúvidas, muitas minhas foram sanadas aqui. Agradecer o Hélio, obrigado Hélio. Obrigado a vocês pela oportunidade. E aí a gente se vê na próxima, acho que segunda-feira a gente tem que... segunda-feira a gente vai estar aqui de manhã, acho que é meio-dia de novo com o Dr. Hudson. Aí a gente vai falar sobre cuidados com os pacientes idosos, e aí a gente vai estar falando sobre essas doenças mais idosos, que é o Parkinson, a demência, os pacientes que já tiveram AVC, tá certo? Então é isso aí. Um abraço. Abraço.